Abra sua Bíblia em 2 Samuel 11, 27. 2 Samuel 11, 27. Hoje é o dia do músico nas igrejas batistas. Então, todos os músicos são lembrados neste dia. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Também da nossa ministra de música, Raquel, de adoração. Nós louvamos a Deus. Mas esse sermão, embora tenha um foco no músico, não é apenas para os músicos. Para todos nós. Até porque cada um aqui tem um pouquinho de músico dentro de você. É só você despertar um pouquinho. Você, por exemplo, já deve ter assobiado, não é? Hein? Quem gosta de assobiar aqui, levante a mão. Alguns, outros de repente ficaram com vergonha, não é? Então, você está ali cantarolando alguma coisa. Quem canta no banheiro aqui? Hein? Tem gente que canta no banheiro, não é? Então, olha aí. Então, esse sermão é para todos nós. Olha só o que diz o texto. Uma versão diz assim, eu quero apenas a última frase, o último período, porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Quem tem a versão igual a que eu li aqui, levante a mão. Alguns. Tem uma outra versão que diz assim, porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Quantos tem essa versão? Uma maior parte, provavelmente outros têm outras então versões. Esse texto é o desfecho de uma das maiores tragédias na vida de Israel, na vida de Davi. É uma cena extremamente ruim. Davi, um homem que Deus usava como rei, experimentando grandes vitórias, foi derrotado numa área da sua vida que trouxe grandes transtornos para ele. Davi é sempre lembrado como o guerreiro, como rei, como músico. O nosso foco hoje será mais voltado para ele nesta parte tão importante, a parte do louvor e da adoração. Mas eu disse no início que não é apenas para a música, é para todos nós. Porque você também canta na congregação, você exalta a Deus com os louvores quando está reunido, você lê textos da Bíblia que são hinos de adoração, ou então hinos de arrependimento, de confissão. Todos nós, na verdade, somos alcançados e também estamos sujeitos a ter algo que, se eu fosse escrever a nossa biografia, poderia ter essa expressão dirigida a Davi. Isto que Neemias fez, isto que o seu nome fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Será que nós que estamos aqui, você que me acompanha nesse sermão, será que na nossa biografia
apareceria esta expressão. A gente sabe agora, porque escreveram sobre Davi. Na verdade, ele tentou ocultar, ele tentou encobrir, e aí está o fracasso dele. O caminho de abrir a boca para dizer alguma coisa, em louvor ao Senhor, em adoração ao nome do Senhor, seja cantando, seja orando, seja ensinando uma lição de escola dominical, seja ensinando e compartilhando uma lição do pequeno grupo, seja pregando, seja dando um testemunho, mas no dia a dia a prática é diferente. Isso é muito perigoso. Nós não somos perfeitos, não há uma pessoa perfeita, mas a nossa conduta não pode destoar daquilo que nós declaramos em louvor, em adoração ao nome de Jesus. Há cristãos que às vezes testemunham, declaram em louvor e adoração que vive pela fé, que vai viver pela fé, que a fé exalta a fé. No dia a dia, qualquer situação adversa, ele esquece o caminho da fé e trilha pelo caminho da vista, da matéria. Então, o discurso da fé não é verdadeiro. E Davi experimentou esse problema. Davi, provavelmente, é um dos maiores músicos de toda a história. Davi, provavelmente, é um dos maiores músicos que essa terra já viu. Ele dirigia uma orquestra. Ele tocava divinamente. Um dia, o rei de Israel, Saul, estava sendo atormentado por um espírito do mal. E ele sofria com aquilo, e as pessoas também sofriam. E Davi então pegava a sua harpa e dedilhava a harpa, e o espírito mal que estava em Saul se aquietava, saía. Ali está uma gênese de musicoterapia, tão badalada hoje, mas está lá com Davi, para Saul. E Davi tocava aquele instrumento de maneira divinal, mas é este músico que experimenta este problema. Há muitos conceitos que, principalmente, aqueles que estão envolvidos diretamente na orientação da congregação ou do povo de Deus, seja cantando, pregando, testemunhando, ensinando uma classe, qualquer que seja, esses têm mais responsabilidade. Sobre nós recaem as responsabilidades maiores. Nós precisamos ter alguns cuidados. Por exemplo, alguns dizem que essas pessoas são tentadas a não se deleitarem na leitura da Bíblia. A Bíblia torna-se uma ferramenta de trabalho. Quando que o pedreiro pega a colher e a picareta, a enxada, aquele negócio que... Hein? Régua, tem a régua, mas aquela que passa na parede para desempenadeira. Quando que ele pega esse trabalho? Quando ele vai trabalhar. Ele pega, quando ele está de folga, ele não pega aquele trabalho, aquele instrumento. Então, alguns dizem que quem se envolve com a obra do Senhor também tem o costume de pegar a Bíblia só quando vai lá para o trabalho. É um instrumento de trabalho. Há também indícios, segundo alguns, que se esquecem da oração, agem muito na carne.
Ah, como nós somos tentados a agir na carne. Cristãos que agem na carne. E nós somos tentados a agir assim. O conselho de Tiago: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. E agora você tem que contextualizar isso. Tardio para digitar, para zapear, para facebookear. Porque isso, se Tiago fosse escrever hoje, ele falaria isso também. Todo homem seja pronto para ouvir. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Isso diz que você tem que ouvir mais do que falar. Nós temos que ouvir mais do que falar. Principalmente quando algo nos alcança e nos atinge. E aí Tiago escreveria: e todo homem seja tardio para falar, para digitar, para zapear, para facebookear. Às vezes eu vejo algumas postagens de cristãos no Facebook, eu fico olhando, meu Deus, para que isso? Para que isso? Até com praguejamentos. Até com praguejamentos. Esquecem da oração. Alguns dizem também que as pessoas que se envolvem com essas atividades se esquecem de se envolver com outras. E a comunhão do corpo está exatamente na multiforme graça de Deus. Não é importante apenas aquilo que você faz. Não é importante aquilo em que você está envolvido. É importante aquilo que o corpo está sendo edificado. Então, às vezes, há isolamento. Eu fico lamentando, às vezes, não dá para participar de tudo. Não dá. Eu não sou super-homem. Mas como eu gostaria de participar de tudo. E às vezes alguns irmãos me ligam carinhosamente: pastor, vamos fazer uma visita amanhã. E graças a Deus que pelo menos não falam comigo, né? Mas a maioria compreende, às vezes não dá para ir com aquele grupo. Mas como eu gostaria de ir lá. Não é porque eu sou pastor, não. Eu fui jovem, adolescente como vocês. E eu gostava de ir na reunião dos velhos. Como era bom ouvir aqueles causos, aquelas histórias, e depois o culto. Coisa boa. Então, e isso vai trazendo para a gente experiência. Vai trazendo para a gente vida. A irmã Maria de Mello, agora há pouco, me entregou um poemazinho lindo, está aqui, eu já li. Depois eu vou tentar registrar isso. Coisa boa, edifica a gente. E alguns dizem que há uma tendência daqueles que se envolvem com uma área, quererem só se fixar naquela área. Mas também, um outro perigo é que eles são tentados a usar o talento quando querem, apenas quando querem. E aí perdem um senso de serviço, perdem um senso de abençoar vidas com o serviço. Em 1990, 91, eu fui à Bolívia. Eu fui a Santa Cruz de la Sierra, uma cidade importante na Bolívia. Era a capital, acho que é uma capital ainda tipo comercial. Tem La Paz, que era a capital oficial, e Santa Cruz, uma espécie de 2 capitais. Uma cidade muito bonita, nunca mais voltei lá. Mas dali eu fui para uma cidadezinha pobre, muito pobre. O local que me colocaram para dormir, de noite caíam ciscos do telhado. Mas eu fui recebido com muito carinho numa igreja pequena, numa cidade pobre. A Bolívia tinha acabado de sair daquela
famigerada inflação, que você recebia um dinheiro de manhã, à tarde ele não tinha valor nenhum. Eles tinham acabado de sair daquele problema, então não tinha inflação, a inflação estava 7% ao ano, só que eles não tinham poder de compra, ninguém tinha dinheiro, eles eram muito pobres. Uma casa que eu fui tomar um café no domingo, a mesa era de caixote, mas a irmã colocou uma toalha limpinha, porque a limpeza não está ligada à condição social. Aqueles cristãos eram limpos pelo Evangelho. Uma toalha limpinha, fez um pãozinho de queijo, e depois, se não me falha a memória, eu deixei para eles uma oferta lá na igreja, porque eu fui descobrir que o pãozinho de queijo que eu comi, eles faziam para o filho vender na estação de trem, que era uma fonte de renda para eles. Um café com leite, uma delícia. E naquele lugar pobre, a igreja pequena, tinha, parece-me que 18 pessoas, não tinha um instrumento musical. Mas tinha um garotinho assim, Junior, que era o único músico na igreja, e ele levava um pandeiro, e ele tocava com a mão canhota, e era o instrumento dele, pandeiro. Todo culto, eu fiquei uma semana lá, ele estava lá com o seu pandeiro. Que inspiração tremenda, que inspiração tremenda. Um pandeiro, eu tinha vontade de encontrar aquele menino, saber como é que está aquele menino hoje, um homem, isso tem mais de 20 anos, era o único instrumento. Às vezes, sabe por que a gente quer fazer o que a gente quer? Porque a gente tem muita oportunidade, porque a gente tem facilidade. Se de repente tivéssemos a tristeza de ser retirado de nós todo tipo de oportunidade, a gente ia aproveitar todas as que surgissem, e a gente faria com alegria. Um problema nesse contexto, alguns sugerem, eu não sei quem, é o dilema entre você ser um artista ou ser um salmista. Esse é um dilema. Há hoje um conceito que é difundido no meio evangélico, que aqueles que se envolvem com a música são levitas. Olha, usar um termo dentro de um sentido contemporâneo e até utilizá-lo para aquele fim não é errado. A língua é dinâmica. Mas olha, não pode pegar essa ideia e querer aplicar com os levitas do Velho Testamento, que aí tem que aplicar tudo também que está lá, e aí é difícil, complicado. Mas com o nome de levitas, ou músicos, ou salmistas, o que for, o que está em foco é qual é o nosso comprometimento com o Senhor. Porque Davi era um músico, Davi era um homem que compunha letras, Davi era um homem que tinha experiência com o Senhor, mas Davi brincou com essas oportunidades que Deus lhe deu. Davi brincou, e então o capítulo 11 de 2 Samuel termina com esse período, essa composição de orações dramático. Esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O Salmo 51 retrata a experiência de Davi nesse contexto. E ali Davi mostra como ele estava sendo consumido pelo pecado. Deixa-me dizer uma coisa. Uma atitude errada nossa pode comprometer todo o trabalho. Você é cristão, você não é músico, você não é pregador,
você não é professor de escola bíblica, mas você é um cristão, e você está no culto louvando ao Senhor, seus colegas de trabalho sabem que você é um cristão, uma cristã, você está lá, você fala de Jesus, aí um dia, o colega vê uma atitude errada sua, pode comprometer tudo em relação a ganhar aquela pessoa para Jesus. Você tem que ter a humildade e o arrependimento e mostrar para aquela pessoa, primeiro, que você não é um cínico, uma cínica. Segundo, você tem que mostrar que você está arrependido. Aquilo foi um deslize, foi uma falha. Aquilo não é a prática. Mas não foi o problema de Davi. Davi teve tempo, ele maquinou. Davi projetou, programou. Ele teve uma falha. Ele viu uma mulher bonita. Como rei, ele poderia possuí-la. Não que Deus aprovasse aquilo, mas esse era o contexto cultural. E principalmente por ser rei. Aquela mulher era esposa de um general do seu exército. Ele teve uma falha e ele falhou com ela. Se Davi naquele momento reconhece o seu erro, e ele se volta para Deus, a história acabaria ali, mas ele tentou resolver com as suas próprias mãos. E ele tentou ocultar aquilo, tentou enganar. E um homem de uma sensibilidade impressionante, um homem que é capaz de escrever: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um homem de uma pena especial, maquina matar o seu companheiro de trabalho, o seu subalterno, mas um homem de confiança. E ele pensa: é a forma que eu tenho para destruir esse mal. E ele tenta trabalhar com as próprias mãos. Um erro tremendo de Davi. E ele fez assim, como planejou. E aí interessante, o diabo ajuda. E ele vai ajudando. Se alguém quiser fazer alguma coisa ruim, pode ter certeza, você vai ter um grande ajudador. O diabo. Ele vai ajudar você. Ele vai nos ajudar. Ele vai preparar tudo. E olha, a cena é tão interessante, tão bonita, que parece que está tudo direitinho. Tudo se encaixa. Nada dá errado. E Davi foi fazendo assim. Então agora a situação está resolvida, pensou ele. Está tudo resolvido. O meu erro está coberto. E agora eu demonstro para as pessoas usar de solidariedade. Eu demonstro para as pessoas usar de bondade, de misericórdia. Mas aí o texto vem e diz: esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E aí o capítulo 12 vai mostrar que Natã, o profeta, vai até onde Davi está. E Davi está lá no seu trono, imagino, sentado na sua cadeira, que era muito mais bonita do que essa, muito mais pomposa do que essa, sentado lá. E Natã vai, chega lá, e Davi: ô Natã, chega aí. Os reis eram afeitos aos profetas, aos sacerdotes, havia esta relação. Chega, Natã, vamos tomar um cafezinho. Lá não tinha cafezinho, mas na nossa cultura tem cafezinho. E Natã disse: não, Davi, eu vim aqui hoje, eu tenho um papo sério com você, eu tenho um papo reto com você. Eu tenho um papo reto com você. Hoje eu tenho uma conversa séria. Mas o que é, Natã? Pode falar, eu sou todo ouvidos. E Natã conta a história da ovelha.
É a parábola da ovelha no Velho Testamento. E Natan disse para ele: olha, Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Muitas ovelhas. Era um homem rico. E do lado dele tinha um homem que tinha uma ovelhinha só. Ele era pobre, apenas uma ovelha. E olha, aquele homem rico recebeu uma caravana na casa dele. Ele tinha que fazer uma recepção, um almoço. E aquele homem rico pensou: não, eu não vou tirar nada aqui do meu gado. Ele foi na propriedade do vizinho e tirou a única que aquele homem pobre tinha. Matou e fez a recepção para aquela caravana. Quando Natan está contando essa história, essa parábola, Davi dá um grito: não! Este homem é mau. Este homem tem que morrer. Ele é um injusto. Ele que tinha muitas, por que foi tirado aquele que tinha apenas uma? Nós temos que matar este homem. E o rei tinha o direito de determinar a morte de alguém. Vamos matar este homem. Esse homem tem que morrer. Aí Natan disse assim: pois é, Davi, este homem é você. Este homem é você. E tem mais, Davi. Deus te deu tanto. Deus te deu tantas bênçãos. Deus te deu tantos privilégios. Deus te deu tanta coisa boa. E você esquece isso, Davi. E vai fazer uma besteira dessa. E você esconde, Davi. Sabe de uma coisa? O que você escondeu, agora eu vou tornar público para todo mundo. Não é fácil. O profeta diz para ele: agora todo mundo vai saber. E até hoje a gente sabe do que Davi fez. Porque ele brincou. E aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. E no Salmo 51, Davi registra isso, com dor, com sofrimento. Davi apresenta sua dor. Chega um momento que ele exclama: abre, Senhor, os meus lábios, para que eu possa entoar o perfeito louvor. O maior músico de Israel, um dos maiores músicos de todos os tempos, estava de boca fechada, porque brincou com o Senhor. O homem que influenciava gerações, o homem que marcava a vida das pessoas, o homem que foi capaz de acalmar o espírito mal da parte do mal que se apossava em Saul. Esse homem agora estava de boca fechada e sofrendo por causa do seu pecado. A Bíblia diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. E Davi começa a ceifar e a colher tragédia sobre tragédia. Tragédia sobre tragédia. Sua casa se tornou um problema terrível. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas alguns problemas que gerações sofrem na frente são causados lá atrás por alguém. Nada de maldição hereditária. Maldição hereditária, desculpem se você crê nisso, desculpe-me, mas é uma tolice. Desculpe.
ter usado esse termo, mas em Cristo não há mais maldição. Ele se fez maldição por nós no Calvário. Você não paga pelos pecados do seu pai. Você não paga pelos pecados do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Você não paga por eles. Mas você pode sofrer as consequências. Isso é diferente. Você pode sofrer as consequências. E Davi começou a experimentar as consequências sobre sua família. Tremendas e terríveis. Sofrimento terrível na vida daquele homem, porque brincou com o Senhor. Mas talvez o que mais marque na vida de Davi é que também no Salmo 51 e em outros salmos, ele exalta ao Senhor, dizendo: Senhor, eu confessei o meu pecado. Eu estou aqui confessando o meu pecado. E ele escreve um salmo lindo, que ele diz: Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Pela misericórdia do Senhor e pela atitude de arrependimento de Davi, o final da sua história é um final lindo, de alguém que recebe, experimenta a graça do Senhor, que elimina todas as atitudes erradas de uma pessoa. Nós não podemos mudar o passado, se esse passado desagradou a Deus. Nós não podemos mudar o passado, se esse passado desonrou ao Senhor. Nós não podemos mudar o passado, se esse passado desonrou a família. Nós não podemos mudar o passado, se o passado trouxe dores para as pessoas. Mas nós podemos construir um futuro diferente, se nós nos arrependemos e buscamos no Senhor a direção. O passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser diferente. E o futuro de Davi foi diferente, porque ele se arrependeu. E ele diz: contra ti somente pequei. Quando Natan disse: Davi, este homem é você. Você está sensibilizado com um homem que tirou uma ovelhinha? Este homem é você, que fez coisa muito pior. E Davi disse assim: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E ele buscou o arrependimento em Deus. Sua história, a minha história, cada dia pode ser diferente. Ela não precisa ter o fim que de repente um deslize propiciou. Ela não precisa ter um fim que de repente um erro cometido criou. Ela pode ser diferente. Basta nós dizermos: Senhor, eu pequei contra ti. O pecado de Davi não foi contra Betseba. O pecado de Davi não foi contra Urias. O pecado de Davi não foi contra Israel. O pecado de Davi foi contra Deus. Ele diz: contra ti somente pequei. E Deus então abraça Davi e leva Davi para uma estrada muito mais bonita. Vale a pena se arrepender e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não posso mais mudar, Senhor, aquilo que desagradou a tua vontade. Mas eu quero avançar agora, dentro da tua vontade soberana. Eu quero avançar dentro do teu querer. Eu quero avançar agora, Senhor, cumprindo o teu ideal. E Deus vai premiar você. Olha, algumas consequências podem ficar, mas com o tempo, Deus também vai resolvendo essas consequências. Curve sua cabeça e fale com o Senhor. E diga para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me ajude. Eu quero sentir paz no coração. Eu quero sentir alegria na alma. Eu não quero que a tristeza tome conta da minha vida, Senhor. Eu quero ter alegria na alma. Eu quero que os meus lábios entoem
o perfeito louvor. Eu quero que a minha boca testemunhe da tua graça. Eu quero que a minha vida continue dentro da tua vontade soberana. É hora de você falar com Deus. Quem sabe há algo na sua vida que você precisa tratar com o Senhor. Ninguém sabe. Como Davi, ninguém sabia. Mas Deus sabe. E será uma biografia triste se aparecer assim: e isto que Neemias fez, e isto que seu nome fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. E agora comece uma nova história em Cristo. Fique em pé e vamos adorar ao Senhor. Eu não vou pedir você para vir à frente hoje, mas eu quero que cantando você trate com o Senhor algo que Ele tenha trabalhado no seu coração e na sua mente. Se você quiser ajuda depois, nós estamos à sua disposição. Se você sentir necessidade de compartilhar com pessoas de confiança, com líderes da igreja, com pastores, pessoas que vão orar por você, você pode nos procurar. De repente hoje Deus tocou para que você assuma o seu compromisso e peça o batismo. De repente Deus tocou para você voltar, reconciliar-se, eu não sei. Você pode nos procurar e dizer: eu quero uma nova história para mim. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados.
Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Cante com alegria, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Alvo mais que a neve, mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Não saia, sente um pouquinho, mas não saia agora. Nós temos uma oração final, mas vai ser de certa forma gratulatória. Eu quero convidar os músicos que estão aí assentados, por favor, venham aqui. Se você é músico, mesmo que não seja da nossa igreja, por favor, venham aqui. E nós vamos ter uma gratidão. Continuem aqui, vocês estão aqui no louvor. Nós vamos ter uma gratidão especial ao Senhor. Hoje é dia do músico e, sobretudo, músico de maneira geral, sobretudo dia do ministro de música ou de adoração das igrejas batistas. Bem, essa igreja tem além de ter uma história linda, ela conta com pessoas, muitas pessoas já passaram aqui e deixaram a sua marca. Eu tenho o privilégio de estar assim no hall privilegiado, sabe, Raquel? Que são os diáconos, mas em nome dessa história, vem para cá, fica aqui perto. Hoje a gente gostaria de agradecer a Deus a sua vida, porque tem sido bênção aqui para essa igreja. Então, se fosse assim para abraçar, muitos gostariam de estar aqui, teria uma fila. Mas eu gostaria de, em especial, chamar a irmã Eunice, que tem uma linda história com essa igreja. É uma história de formadora de músicos, com a sua história também. Então, é a ministra de música Amor, que o pastor Neemias está falando. Então, que você se sinta sempre agraciada pela nossa igreja, Raquel. A igreja te ama muito, tá? E que a gente faça essa história de amor juntinho. Que você tem valorizado pessoas que louvam, né? Que gostam de exaltar ao Senhor através das suas múltiplas
condições, e você tem valorizado isso. Mas eu gostaria de passar, irmã Eunice, para que passasse para a Raquel essa lembrança em nome da igreja. Eu gostaria de desejar a você que Deus continue abençoando o seu ministério. Eu te vi menina, bem pequena, né? Ainda continua menina. Trabalhamos juntos e Deus me deu a oportunidade de fazer parte da sua história também. E agora vejo você aí ministrando na casa de Deus, conduzindo na adoração ao Senhor. E fico feliz por isso. Que Deus continue te abençoar, em nome de Jesus. Obrigada, igreja, pelo carinho. Obrigada, tia Eunice, né? Eterna tia Eunice. Foi minha professora quando eu era pequenininha. Nem imaginava ser ministra de música. Mas Deus tem me abençoado muito nessa igreja, pastor. Eu agradeço também. Todos os músicos, todos vocês. Eu amo todos vocês de verdade, tá, Everson? Eu te amo de verdade. Todos, João Marcos também, sempre falo com ele pelo Zap. E todos têm sido bênção assim na minha vida. Realmente, eu vejo o cuidado de Deus assim sobre mim e sobre essa igreja, sobre esse trabalho que Ele confiou a mim. Amém, irmãos queridos. Fiquem em pé. Irmãos, a Raquel vai organizar depois com vocês os músicos. Ela hoje está sendo destacada, porque é o dia também do ministro de música, o músico em geral e o ministro de música. Mas ela vai organizar com vocês, aí ela vai ajudar, porque eu estou junto, mas ela que vai coordenar, para a gente ter uma confraternização com todos vocês músicos, todos vocês. Inclusive, pessoas que estão aprendendo agora na nossa escola, para que a gente agradeça a Deus a vida desses irmãos e irmãs. A irmã Eunice é a nossa decana, é a nossa professora. Todo o trabalho musical da igreja, que é lindo, começou com a irmã Eunice. Nós sempre honramos e glorificamos a Deus. E veja que coisa linda, foi a primeira professora da Raquel, não é isso, Raquel? Primeira professora da Raquel. Olha só que coisa linda. Por isso que vale a pena investir com aquilo que Deus nos dá de talento, vale a pena. A Eunice dirigiu uma escola que fazia por amor, porque quem não podia estudava, eu sei disso, e ela abençoou muitas vidas. Continua abençoando. Amém, amém, amém. Você foi abençoado neste culto? Amém. Valeu a pena? Só valerá a pena se a gente sair daqui e a partir da nossa pisada ali na rua e durante toda a semana a gente dizer: Deus, eu quero ser um instrumento da tua graça. Vai valer muito mais a pena do que ter estado aqui, porque pessoas estão precisando da nossa adoração e do nosso louvor. Amém? Raquel, Alvo Mascanev, ou então o estribilho aí da cruz, e eu estarei ali à porta cumprimentando todos vocês. Visitantes, voltem outras vezes. Que alegria receber vocês. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cantina missionária, Hamburgo, jovens e adolescentes.